Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho do Componente de História. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente continuar o nosso aprendizado. Então, vamos verificar o que temos para a nossa aula? Nossa aula de número 3 tem como objeto de conhecimento a Revolução Cubana e a doutrina de segurança nacional. E no nosso detalhamento nós vamos verificar o quê? As causas da Revolução Cubana e a ascensão de Fidel Castro, a doutrina de segurança nacional e sua influência nos regimes militares da América Latina e os impactos da Revolução Cubana nas relações internacionais e nos movimentos sociais. Então, tá curioso para entender como é que essas coisas se relacionam e também como é que elas vão influenciar o Brasil, porque o Brasil também vai estar relacionado, sendo influenciado por essa questão da doutrina de segurança nacional. Então, se você quer entender como é que essa relação se estabelece, te convido para ficar de olho e bem atento na aula. Então, vamos iniciar. Nós teremos aqui alguns nomes importantes, tá? Que você precisa ficar de olho durante a nossa aula, tá? Como, por exemplo, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, né? E algumas outras pessoas também, como, por exemplo, o presidente que estava ali à frente da Cuba, ou melhor, o ditador que estava à frente de Cuba, tá? Antes do processo de revolução, que era o Fulgêncio Batista, tá? Então, esses são os principais nomes que a gente vai comentar, vai falar durante o desenvolvimento da nossa aula. Então você tem que prestar atenção para entender quem são esses personagens e entender a relevância deles durante o desenrolar do nosso conteúdo, tá bom? Então nós temos ali no nosso primeiro tópico a Revolução Cubana e seu impacto na América Latina e no mundo. E o nosso primeiro tópico fala assim, ó: as causas da Revolução Cubana e a ascensão de Fidel Castro. Quando nós falamos, primeira questão aí, ó, né, de revolução, o que é uma revolução? Você já parou para pensar sobre o que esse termo traz para a gente de revolução? Nós temos que pensar da seguinte forma, que na verdade esse termo revolução, ele não é de primeiro momento, né, relacionado a questões históricas, políticas ou sociais. Quando nós falamos em revolução, quando a gente vai buscar a origem do sentido da palavra, ela era primeiramente utilizada de modo relacionado às questões dos corpos celestes, dos astros, principalmente em relação ao Sol, ou seja, aquele movimento que a Terra faz ali, ó, ao redor do Sol, dando aquela volta, fazendo uma revolução, revolver, de mexer ali, ó. A revolução nesse primeiro momento, essa palavra estava relacionada a esse movimento dos corpos celestes, de mudança de posição. Só um pouco mais à frente que ela vai ser empregada no sentido de estar sendo atribuído seu significado à questão de mudanças radicais no mundo em que nós vivemos aqui, no mundo de baixos, fora do espaço, mas nas questões políticas e econômicas que trazem grandes mudanças para as pessoas. Então, quando nós falamos em Revolução Cubana, nós estamos falando em um processo que está relacionado a diversas transformações, tá bom? Questão política, social e econômica dentro de Cuba, tá bom? E quando nós falamos em ascensão do Fidel Castro, nós estamos falando de como ele chegou ao poder, através dessas mudanças que aconteceram. Então vamos lá. A Revolução Cubana de 1953 a 1959 foi um movimento armado que derrubou o governo autoritário de Fulgêncio Batista, estabelecendo um regime socialista liderado por Fidel Castro. Ok? Mas temos que fazer ali, nesse momento ali, um parêntese só para indicar que, em primeiro momento, essa revolução, de fato, não estava sendo atrelada nem à direita nem à esquerda, nem a comunismo ou socialismo ou capitalismo, tá bom? Em primeiro momento, essa revolução cubana tinha apenas a intenção e o sentido de lutar contra o sistema de opressão que foi imposto a Cuba pelo governo do Fulgêncio Batista.
um governo marcado principalmente por corrupção e subserviência aos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá, continuando. Suas causas estão profundamente ligadas a fatores políticos, econômicos e sociais. Então vamos lá começar a falar sobre esses fatores associados a essa revolução. Então, para isso, ó, nós estamos aqui num cenário onde nós temos aqui, ó, bem aqui, ó, esse homem aqui, ó, apresentando para vocês, é quem? Fidel Castro, cercado ali por seus camaradas que lutaram, que pegaram em armas juntamente com eles, e as pessoas, né, a população que começou também a simpatizar com quem? Com o movimento revolucionário nesse momento dentro de Cuba também, ok? Então vamos lá. Dependência é uma das primeiras causas ali que a gente tem que observar que vai levar a esse processo de surgimento de revolução. Então observa o que está sendo dito aí, ó. Dependência econômica dos Estados Unidos. Cuba era extremamente dependente da extração de açúcar para os Estados Unidos, gerando desigualdades sociais, concentração de riquezas. Aí você pode me perguntar, para começar a questionar, mas professor, por que Cuba era tão dependente dos Estados Unidos, então, nessa questão da produção açucareira? O que aconteceu para fazer com que Cuba tivesse tão ligada de modo a depender dessa forma dos Estados Unidos? Para entender esse processo de dependência, a gente tem que voltar um pouco no tempo, retroceder antes do momento do Fidel Castro assumir como governante de Cuba e falar sobre a figura do Fulgêncio Batista, que era o ditador nesse momento em Cuba. E nós vamos ver na sequência, logicamente, um pouco sobre Fulgêncio Batista. Então, quando o Fidel Castro, né, começa o movimento de guerrilha ali dentro de Cuba, nós vamos ter então como o mandatário a figura do Fulgêncio Batista, que tinha estabelecido a sua ditadura, que era chamada de ditadura de Batista, que era, por sua vez, um governo corrupto e repressivo, que durou de 1952 até 1959 e despertou a oposição de diversos setores da sociedade. Mas por que ele era corrupto e por que ele despertou tanto ódio nas pessoas? Primeiro, nós temos que entender que antes de todo esse processo revolucionário e antes do Fulgêncio Batista estabelecer essa ditadura em Cuba, até 1898, se não me falha a memória do professor, que eu estou começando a ficar velho também, às vezes a gente dá uma esquecida, mas a gente tenta fazer o máximo para lembrar de tudo direitinho. O que aconteceu? Até esse momento, até 1898, Cuba ainda era uma colônia da Espanha, exatamente. Cuba era uma colônia espanhola. Por conta da intervenção dos Estados Unidos junto com Cuba ali, né, fez com que, de fato, Cuba começasse a ir se livrando das influências de quem? Da Espanha. E nesse ano de 1898, de fato, conseguiu, tá, atingir a sua independência. Chegou, pronto, agora Cuba é independente, vai estabelecer uma nova nação e vai ser, de fato, independente economicamente, politicamente, de todos os outros países. É aí que a gente se engana, porque apesar de Cuba ter se livrado da influência e da dominação espanhola, saiu das mãos da Espanha e caiu nas mãos dos Estados Unidos. Por quê? Em troca desse apoio todo que foi dado, os Estados Unidos, por sua vez, vai querer a sua parte desse bolo aí, tá bom? Então foi estabelecido nesse momento aí as chamadas emendas Platt, onde Cuba, em contrapartida, tinha que dar autorização para que as empresas norte-americanas viessem, se estabelecessem, que eles tinham que vender ou alugar as terras para que essas empresas pudessem explorar as riquezas naturais e minerais. Os impostos quase não existiam, ou seja, além de tudo isso, os Estados Unidos ainda tinham uma premissa de que, se eles achassem necessário, eles iriam intervir na política local e na economia também, até mesmo nas questões militares, porque a partir desse momento,
Cuba também tinha que abrir as portas para que os Estados Unidos começassem a estabelecer suas bases militares na ilha, tá bom? Mas o que vai acontecer? Nós terminamos ali então o processo de colonização de Cuba por parte da Espanha, mas as influências dos Estados Unidos vão começar a se estender sobre essa nova nação. E então, em 1952, o que vai acontecendo nesse momento em Cuba? Nós vamos ter um golpe de Estado, aplicado por quem? Fulgêncio Batista, em 1952, então assume agora, através de um golpe de Estado, o controle de Cuba, estabelecendo a sua ditadura, marcado por essa corrupção, já citada aqui no nosso texto, e também por garantir que todos os direitos e vontades das empresas e dos mandatários norte-americanos que estavam presentes ali em Cuba, de fato, fossem atendidas. E para garantir que isso acontecesse, através dessa ditadura que foi implementada, Fulgêncio Batista também vai estabelecer um duro sistema de controle social, com repressão, censura e tudo mais que fosse necessário para garantir que os movimentos reacionários que fossem contrários ao seu governo fossem duramente reprimidos. Então, é nesse cenário que a figura do Fidel Castro, acompanhado também do seu irmão Raul Castro, começassem a emergir no cenário das lutas, das guerrilhas ali contra o Fulgêncio Batista, que, por sua vez, não terão sucesso, né? O Fidel Castro, juntamente com seu irmão e alguns outros companheiros, quem não foi morto foi preso, e o Fidel Castro é condenado a mais ou menos 15 anos de cadeia. Mas ele não cumpre toda essa pena, né? Porque depois eles foram perdoados, foram soltos, e ele foge nesse momento, se eu não me engano, para o México. E é lá que ele vai encontrar uma outra figura importante para a Revolução Cubana, que é Ernesto Che Guevara. Lá, a partir desse encontro, eles começam, de fato, a pensar em formas de implementar o processo revolucionário dentro da ilha de Cuba. E aí que eles, então, vão começar a verificar uma forma de retornar, mas quando chegam, adivinha? O governo do Fulgêncio Batista vai receber eles na base da bala mesmo de tiros, tá? Eles voltam no iate, eles são alvejados ali, muita gente morre, eles conseguem fugir e vão se estabelecer em um local chamado de Sierra Maestra. Então essa Sierra Maestra é o local onde de fato vai ser estabelecida a base desse movimento revolucionário, que a partir daí vai começar uma série de ataques contra as forças do Fulgêncio Batista e aos poucos vai começando a minar o governo e, de fato, em um certo momento, vai conseguir destronar o Fulgêncio Batista. E é aí que Fidel Castro ascende a posição de governante. Mas antes disso, ainda muita água rola debaixo dessa ponte. Então vamos lá, continuando o nosso texto. Então nós vamos ter aqui, ó, a influência do nacionalismo e do anti-imperialismo. Então intelectuais e revolucionários como Fidel Castro e Che Guevara defendiam a soberania cubana contra a dominação norte-americana. E é justamente nessa questão aí que os Estados Unidos vai começar a ter uma séria divergência com os cubanos, tá bom? Que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Vamos continuar o nosso texto. Em 1959, os guerrilheiros do movimento 26 de julho, que era o nome do movimento que o Fidel Castro fazia parte, tal, 26 de julho, tomaram o poder, iniciando reformas socialistas como a nacionalização de empresas estrangeiras e a reforma agrária. E é aí que é o ponto de virada que eu estava comentando com vocês, que Cuba vai ter uma séria divergência contra quem? Contra os Estados Unidos. Observa que nós já estamos na década de 50, ou seja, já passamos aí a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu até 1945, e observa que é o período que a gente viu na aula anterior, na nossa aula de número 3, que está ali em vigor no mundo, o quê? Eu tenho certeza que vocês sabem, a chamada Guerra Fria, onde nós vamos ter uma bipolaridade no mundo ali, né? Capitalismo versus socialismo, aquela briga toda sendo implementada, não é? Então, adivinha, quando Cuba então coloca essas políticas de fazer reforma agrária, de doar terras para quem necessita de terra para trabalhar, de pegar as empresas americanas que estavam estabelecidas ali e tomar de conta
trazer para a responsabilidade do Estado, aí os Estados Unidos, opa, peraí, não é assim. Se você se negar a fazer o que eu quero, o que eu mando do meu jeito, vai ter repreensões. E é a partir desse momento que os Estados Unidos começam a pensar formas de sabotar o governo de Fidel Castro e também de impor medidas econômicas que vão fazendo um gargalo e vão enforcar a economia cubana. Como, por exemplo, em um determinado momento, os Estados Unidos, através da CIA, vai organizar um movimento de pegar cubanos dissidentes que estavam espalhados e fazer com que eles invadissem Cuba ali para tentar sabotar o governo através da chamada ali da invasão do Porto dos Porcos. Nós vamos ter esse movimento ali, tá bom? Então o que vai acontecer? Um sério conflito de interesses vai estar estabelecido e por conta dessas imposições que os Estados Unidos vai fazer contra Cuba, enforcando a sua economia, é isso que vai forçar cada vez mais com que Cuba tenha a tendência de se aproximar de quem? Da União Soviética, que era declaradamente ali, né, o país que estava à frente das questões do socialismo no mundo. E é a partir daí, então, que Cuba, de fato, adota, né, o comunismo ali como política para a sua ilha, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Então, a ascensão de Fidel Castro marcou o início de um regime alinhado à União Soviética, transformando Cuba em um símbolo de resistência anticapitalista durante a Guerra Fria. E é justamente aí, a partir dessa grande virada, que nós vamos ter uma política sendo implementada a partir das ideias dos estadunidenses, que é a chamada Doutrina de Segurança Nacional, que, por sua vez, vai ter influências não só sobre a questão de Cuba, como principalmente também em outros países da América Latina, inclusive o Brasil. Então vamos verificar um pouco sobre isso. A doutrina de segurança nacional e sua influência nos regimes militares da América Latina. Então, quando nós falamos em regimes militares da América Latina, quer dizer que a ditadura militar, se você não sabia, vai ficar sabendo agora, não aconteceu apenas no Brasil, tá bom? Em outros países tivemos também, como a gente vai dar uma leve pincelada aqui no nosso texto. Então, a doutrina de segurança nacional foi uma estratégia política e militar desenvolvida durante a Guerra Fria, com forte influência dos Estados Unidos, para conter o avanço do comunismo na América Latina. Né? Você já deve ter ouvido falar, você viu na nossa aula de número 3, que os Estados Unidos começou a promover diversas formas de barrar esse avanço do comunismo pelo mundo, né? Fazendo alianças econômicas, alianças militares, mas também colocando em prática algumas doutrinas fora da Europa e se estendendo até mesmo para a América Latina, atingindo o Brasil, a Argentina, o Chile e outros países também. Continuando o nosso texto. Então, seus princípios justificaram a implantação de ditaduras militares em vários países, baseados nessa questão da doutrina de segurança nacional, que visava o quê? Impedir o avanço do comunismo. Então, os comunistas eram pintados ali como se fossem monstros que devoravam criancinha, tá? Essa era a forma com que eles eram colocados na mente das pessoas, que as pessoas tinham medo de pessoas que eram chamadas de comunistas e por isso muitas vezes as denunciavam às autoridades, tá? Gente, lembrando, não estou aqui para defender nem para criticar nem comunismo, nem capitalismo. Eu estou apontando para vocês fatos relacionados à questão da Revolução Cubana e como isso vai gerar influência em outros países. Nós estamos verificando fatos, tá bom? Então vamos lá ver quais são as propostas que vão ser colocadas em práticas a partir dessa doutrina de segurança nacional. Vamos lá? Primeiro, o combate ao inimigo interno. Então, a doutrina de segurança nacional, que anteriormente estava ligada principalmente às questões militares, vai fazer com que agora esse combate ao inimigo interno, tanto quanto ao externo, também vai trazer um novo papel aos militares, fazendo com que agora eles também se tornem agentes econômicos e políticos dentro de seus estados nacionais aí respectivos, tá bom? Por isso que a partir do momento em que essa doutrina de segurança nacional é colocada em prática, eles se tornam esses agentes econômicos e políticos que muitos dos países vão ser
dirigidos ali ou governados por quem? Por ditaduras militares, onde esses militares serão os presidentes. Ok? Então vamos lá. Combate ao inimigo interno, governos militares como os do Brasil, onde nós tivemos a ditadura acontecendo de 1964 até 1985, ao período da ditadura militar no Brasil, onde nós tivemos 5 governantes, 5 presidentes militares. Claro, alguns períodos ali também nesses interis que foram governados por juntas militares até que o novo presidente fosse apontado, até que nós tivéssemos em 85 uma nova eleição que de fato vai trazer um presidente civil novamente para o comando da nação. Além do Brasil, nós vamos ter também a Argentina, de 1976 a 1983, com ditadura militar, e também o Chile, né, que é um dos casos mais emblemáticos da América Latina, com Augusto Pinochet, que é considerado o mais cruel ditador da América Latina, responsável pelo maior número de mortes. Tá bom? Então, uma das coisas que essas ditaduras vão ter em comum é justamente essa questão da centralização do poder, da repressão de direitos civis, tá bom? Então, é o não pode, faça isso e faça aquilo. Então, se é uma ditadura, o governo manda e quem está abaixo apenas obedece. É sim senhor ou não senhor. Então, direitos civis, para quê? Não precisa. O governo está aqui para dizer o que você pode ou não pode fazer. Ok? Então, usaram a doutrina de segurança nacional, esses países citados a exemplo aqui, né? Para perseguir opositores, incluindo militares de esquerda. Então, perseguições políticas, muita gente desaparecendo, sendo presa para averiguação e nunca mais retornando para os seus lares, foi muito comum dentro desses países, nesses períodos que nós estamos citando para vocês, dessa vigência dessa doutrina de segurança nacional no mundo, influenciada pelo pensamento norte-americano anticomunista. Então ele viu que Cuba já estava se aproximando de quem? Já tinha se aproximado da União Soviética, tinha aderido ao pensamento socialista. Então, para que outros países da América Latina aderissem também à mesma forma de pensamento que Cuba tinha agora e se aproximassem também da União Soviética, era um pulo. Por isso, os Estados Unidos decidiu intervir diretamente através da doutrina de segurança nacional para evitar que esses países se aproximassem e fossem estabelecidas também aqui, nesses outros países como Chile, Argentina e Brasil, né, governos que fossem comunistas ou socialistas, tá bom? Então é por isso que os Estados Unidos interviu diretamente. Então, quando nós falamos nessas ditaduras militares que existiram nesses países, nós temos diretamente o financiamento e a fomentação de ideias também por parte dos Estados Unidos, estimulando que essas ditaduras acontecessem. Ok? Vamos lá ver o que mais? Sindicalistas e intelectuais. A intervenção dos Estados Unidos, o apoio militar e o financeiro por meio de acordos como a Aliança para Progresso e Treinamento de Oficiais na Escola das Américas. Olha só, além de toda essa questão da economia e das ideias que estavam sendo colocadas em prática através da doutrina de segurança nacional, os Estados Unidos também levou militares desses países para o seu país, para os Estados Unidos, para que passassem por cursos de treinamento militar, para atuar lutando contra as possíveis guerrilhas ou movimentos comunistas ou socialistas que surgissem dentro desses países. Nós vamos ter também, continuando, repressão e violação de direitos humanos, aplicação de censura, tortura e desaparecimentos forçados para eliminar qualquer ameaça comunista. Naquela primeira imagem, nós tivemos ali, né, a imagem do Fidel Castro com seus camaradas de luta e população ao redor deles ali, que estava, de certa forma, ali ligadas a ele pelo sentimento agora de liberdade após o fim do governo do Fulgêncio Batista e o estabelecimento, né, do governo do Fidel Castro. Essa imagem aqui atrás de mim agora retrata um pouco da ditadura militar no Brasil. Sim, se você ainda duvida que aconteceu, sim, a ditadura militar no Brasil aconteceu. O exército foi para as ruas e nós temos diversos casos de desaparecimento documentados de pessoas que nunca mais retornaram para os seus lares. Ok? Continuando. A doutrina de segurança nacional consolidou regimes autoritários na região,
deixando, que região nós estamos falando, gente, lembrando da América Latina, tá? Deixando um legado de violência e instabilidade política que ainda é discutido hoje, ok? Porque ainda hoje se tem muito, né, na política nacional a questão de esquerda, direita, comunismo, capitalismo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então essas ideias que foram incorporadas naquele momento no imaginário nacional, a partir dessa ideia da rejeição do comunismo, a partir da influência dos Estados Unidos, ainda está presente hoje na nossa política nacional e é discutido, tá? E é importante que você se intere disso. É importante que numa oportunidade que você tem de discutir política, converse. Quando eu falo discutir, é expor ideias, não é brigar com ninguém, tá, gente? Uma discussão de ideias é você expor o seu ponto de vista e deixar o outro também expor o ponto de vista dele, mesmo que seja contrário ao seu, ok? Então vamos lá, nosso terceiro ponto. Os impactos da Revolução Cubana nas relações internacionais e nos movimentos sociais. A Revolução Cubana teve repercussões globais, influenciando tanto a geopolítica da Guerra Fria, quanto as lutas por justiça social em outros países. Como assim, professor, influenciou a geopolítica da Guerra Fria? Por quê? A partir do momento em que os Estados Unidos colocam a doutrina de segurança nacional sendo incorporada aos países da América Latina, adivinha? A América Latina também passa a integrar aquele quadro da Guerra Fria que estava se desenrolando no mundo ali. Estados Unidos versus União Soviética. Comunismo versus capitalismo. Então, o mundo estava sendo incorporado nessa bipolaridade que se estendia sobre o mundo, ok? Então, vamos lá. 3.1, nas relações internacionais, como é que a gente vai verificar essa influência e essas mudanças? Primeiro, o alinhamento com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É isso que significa a sigla URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, Cuba tornou-se um aliado estratégico do bloco socialista, culminando na crise dos mísseis em 1962, quando a instalação de armas soviéticas na ilha quase provocou uma guerra nuclear. Mas eu não vou entrar em detalhes nesse assunto, porque depois, daqui a pouco, em outro momento, vocês vão ver com uma riqueza de detalhes, tá bom? Continuando, nós vamos ter também o isolamento diplomático, onde os Estados Unidos impuseram um embargo econômico em Cuba em 1962, ainda em vigor parcialmente, enquanto a ilha buscava apoio em fóruns com a ONU e entre países não alinhados. Então, lembrando que esses embargos econômicos impostos a Cuba foi o que fez que ela buscasse parceria econômica e política com outros países, principalmente com quem? Com a União Soviética. Exportação da Revolução, ou seja, o Castro apoiou movimentos guerrilheiros na América Latina, como na Nicarágua, e na África, como em Angola, ampliando sua influência no terceiro mundo. E lembrando que Che Guevara, que encontrou com Fidel Castro lá no México, também é um nome que está relacionado não só à Revolução de Cuba, mas ao processo revolucionário em diversos outros países que buscavam ali a mudança nessas influências que eram sofridas por outros países também, tá bom? Era um revolucionário que viajava pela América Latina toda e dando apoio a diversos movimentos revolucionários do Che Guevara. Continuando, e nos movimentos sociais, o que vai acontecer? Nós vamos ter a inspiração para a esquerda. A vitória de Castro mostrou que era possível derrubar ditaduras por meio da luta armada, influenciando grupos como, olha só, as Farc na Colômbia, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. É isso que significa essa sigla Farc. E no Brasil, o MR8 também, que eram movimentos de guerrilha. Assim como o grupo do Fidel Castro fez lá em Cuba, esses movimentos também vão surgir nesses outros países, como movimentos de guerrilha, lutando contra as ditaduras nos seus respectivos países, tá bom? Nós vamos ter também reformas sociais como modelo. Programas cubanos em saúde e educação foram referência para políticas progressistas em outros países, que inclusive, né, o programa Mais Médicos que nós temos no Brasil se
aproveita disso, né, da existência da questão de uma medicina bem desenvolvida de Cuba e importa médicos de lá para cá para trabalhar em diversas cidades. Continuando, debates sobre socialismo e democracia. A revolução dividiu opiniões, sendo celebrada por uns como uma vitória popular e criticada por outros por seu autoritarismo. Conclusão, então, para a gente finalizando nossas ideias a respeito de Cuba e essas influências. A Revolução Cubana foi um marco histórico que redefiniu a política na América Latina, fortalecendo tanto a resistência anti-imperialista quanto a repressão anticomunista patrocinada pelos Estados Unidos da América. Seus efeitos permanecem presentes, seja no legado socialista cubano, seja nas cicatrizes deixadas pelas ditaduras militares. Ainda hoje, Cuba simboliza as complexas relações entre revolução, soberania e intervenção estrangeira. Ok, queridos? Eu espero que vocês tenham acompanhado e gostado da aula, tá? A gente vai finalizando por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje.